Graça e paz, povo de Deus. Hoje eu vou ler, e falar um pouco sobre os Salmos 14, Que Deus possa iluminar nossa mente, e nos dar aqui a mensagem que Ele quer trazer para nossa vida, amém? Antes de mais nada, quero agradecer pela vida de cada um que está aqui no nosso canal, pelos inscritos que estão aqui fazendo parte da nossa família. Glórias a Deus por cada um de vocês, os novos que estão chegando. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês também, que vocês possam entrar aqui, assistir os vídeos, se vocês gostarem, se inscrevam, curtem, comentem, compartilhem com os familiares e amigos, Que Deus possa falar o coração de cada um. Glórias a Deus, viu? A palavra de Deus diz no Salmos 14, é um salmo que fala sobre a corrupção do pecador e a sua redenção. Então, a palavra de Deus diz assim: diz o insensato no seu coração, não a Deus. Corrompem-se e praticam abominação, e já não há quem faça o bem. Do céu olha o Senhor para os filhos dos homens, para ver se há quem entenda, se há quem busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se corromperam. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Acaso não entendem todos os filhos, todos os obreiros da iniquidade, que devoram o meu povo, como quem come pão, que não invocam o Senhor? Tornar-se-ão de grande pavor, porque Deus está com a linhagem do justo. Meteis a ridículo o conselho dos humildes, mas o Senhor é o seu refúgio. Tomara de Sião viesse já a salvação de Israel, quando o Senhor restaurar a sorte do seu povo. Então exultará Jacó e Israel se alegrará. Amém? Esta palavra aqui, o rei Davi está falando, logicamente, para a nação de Israel. Mas como Deus é o Criador de todos os homens, todo o povo, Deus é o Criador de todas as nações, então nós tomamos para a nossa vida e para a nossa nação. Amém? Então, o que está falando aqui? Que os ímpios, os filhos da iniquidade, que são os ímpios, pessoas más, que tramam o mal contra o povo de Deus, esses massacram o povo, Deus está falando aqui, Massacra o povo, mastiga o povo como se mastiga um pão, ele traz injustiça, as pessoas más, elas tentam destruir o povo de Deus, desde o início, Desde o início da criação, O mal, ele sempre tenta destruir a criação de Deus, sempre tenta destruir os filhos de Deus, de todas as formas possíveis, E aqui, Davi sabe muito bem disso, porque ele passou por isso, Toda a vida dele, desde que Deus chamou ele para ser o rei de Israel, ele tem sofrido perseguições, ele sofreu ataques, passou por muitas guerras, Muitos reis tentaram tomar, o Israel, Primeiro ele foi rei de Judá, depois ele foi rei de todo Israel, das 12 tribos, e mesmo assim os reis vinham contra ele, para poder tomarem o reino. E Deus sempre deu a vitória para Davi, porque Davi, todas as vezes que ia para uma guerra, Davi orava e dependia de Deus, Então Deus sempre dava a vitória. E é isso aqui que nós temos que aprender. Nós vivemos num mundo mau, porque neste mundo que nós vivemos, esse mundo físico que nós vemos, ele é mau. Mas nós não somos daqui, nós somos do plano espiritual, nós somos do reino celestial de Deus, Então o nosso espírito veio de Deus. Então o que está aqui nesse plano é a nossa carne, que depois, quando a gente se for daqui, a nossa carne vai voltar para o pó, vai para a terra e vai virar adubo. Mas o nosso espírito volta para Deus. Então, por isso nós devemos nos preocupar. Quando a gente tiver qualquer dificuldade, qualquer situação, qualquer levante, pessoas se levantando contra nós, injustiças, calúnias, difamações, perseguições, a gente tem que correr para Deus. Por isso que eu sempre falo isso. Corra para Deus. Qualquer situação que você estiver, corra para Deus. Porque só em Deus a gente tem o socorro. Tem um salmo aqui que fala sobre isso, Eu olho para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem de Deus, Que criou os céus e a terra. Então, você não deve se preocupar, não deve se alarmar, não deve sair correndo, pedindo ajuda de pessoas,
peça ajuda para Deus, né? Aqui, ó, o Salmo 121. Deus é fiel. Olha, eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Então, você creia nesta palavra. Creia, porque Deus, ele é fiel para cumprir o que ele prometeu. Se você é uma pessoa que depende de Deus, que corre para Deus, Deus olhou para os filhos dos homens para ver quem entendia alguma coisa e quem buscasse a Deus. E Deus não achou. Por quê? Porque o mundo estava tão corrompido, que as pessoas estavam perdidas. Até mesmo os filhos de Deus não estavam buscando ele. Porque estavam tão desesperados, preocupados com a perseguição, com a calúnia, com a injustiça, com o massacre que estavam sofrendo dos maus, que não estavam se preocupando, não estavam buscando a Deus para poder receber o alívio. Mas Deus é tão misericordioso que ele ficou observando. Ele ficou observando e ele mesmo prometeu que ele é o refúgio dos humildes. Mesmo às vezes nós, né, que somos esse povo de Deus, que é humilde, que Deus chama de humilde, de um povo que tá ali sempre precisando de ajuda, né, dependendo, mesmo que a gente não clame da boca, mas Deus vê o nosso sofrimento e ele corre para nos socorrer com a sua misericórdia. Olha, se não fosse a misericórdia de Deus, nós não estaríamos mais aqui. Porque a gente sabe que tem que depender de Deus, a gente sabe que tem que buscar Deus, a gente sabe que tem que orar, a gente sabe que tem que clamar, a gente sabe que tem que louvar, a gente sabe que tem que ser grato por tudo que Deus tem feito em nossas vidas. E às vezes a gente esquece desse detalhe. E fica preocupado, focado somente no sofrimento, somente na dor, fica focado na doença, fica focado na falta, fica focado, né, no desemprego, fica focado na falta de algum bem, de alguma coisa, fica focado, às vezes, no falecimento de algum parente nosso, de alguém ali. Ai, por que Deus? O Senhor levou o meu pai, a minha mãe, por que o Senhor levou o meu filho, por que o Senhor levou meu cônjuge, por que o Senhor levou a minha amiga? Não é para focar. Lógico, você vai perdeu alguém, é lógico que você vai chorar, é lógico que você vai sofrer, é lógico que você vai ficar de luto, porque ninguém é maluco de perder um ente querido e ficar sorrindo, ficar pulando de alegria. Não existe isso. Existe sofrimento, existe choro, existe dor, existe a falta, mas Deus é soberano. Deus é soberano, porque ele leva a gente no tempo que ele tiver que levar. Amém? Então, assim, a gente tem que saber que Deus é soberano e ele faz tudo conforme o seu querer e a sua vontade. É lógico que tem mortes prematuras, né? Tem mortes prematuras, tem pessoas que morrem no tempo de Deus, que Deus terminou, e tem pessoas que morrem antes, porque às vezes a gente busca caminhos tortuosos para a nossa vida. E aí a gente morre antes da hora. Por quê? Porque a gente buscou caminhos tortuosos, né? E a gente sofreu aquela morte repentina porque a gente buscou caminhos errados, que não era pra gente buscar. E às vezes a gente morre no tempo de Deus, né? Tem pessoas que morrem no tempo de Deus. Então assim, a gente tem que depender do Senhor. Essa é a palavra. Obediência e dependência de Deus. É isso que eu vejo aqui nesse salmo. Obediência total e dependência total de Deus. Principalmente no sofrimento. Na alegria também a gente tem que depender de Deus. Com certeza. Mas no sofrimento, busque a Deus, clame a Deus, dependa dele, corra para ele, ore, clame, coloque um louvor, cante, abra a Bíblia, leia. Nos Salmos tem muita coisa aqui que dá pra gente poder ler. Você não tá conseguindo orar? Pega aqui, abre a Bíblia, pega um salmo e vai e lê. Lê, liga um louvor, vai cantando, vai louvando, vai agradecendo, porque Deus virá com socorro. Deus vai vir com a legião de anjos para te ajudar. Você pode ter certeza disso. E o mundo espiritual é real. O mundo espiritual é real. Deus tem mostrado de pouco em pouco pra gente que o mundo espiritual é real. Eu tenho assistido muita coisa referente à palavra de Deus, os mistérios de Deus. E tem homens e mulheres seríssimos, que comprometidos com Deus em oração, que têm filmado a hora que ajoelha no chão para orar. A pessoa colocou uma câmera bem moderna que ela detecta qualquer tipo de ser que estiver no ambiente. A pessoa estava sozinha em casa, colocou uma câmera para gravar. Essa câmera, ela deixa uma silhueta de quem está no ambiente. A câmera estava marcando a silhueta do homem ajoelhado. Eu tô até arrepiada, gente. Deixou
marcando a silhueta do homem ajoelhado no escuro. Ele apagou a luz da sala, ajoelhou e começou a orar. Orar em voz alta. Apareceu 2 silhuetas perto desse homem. 2 silhuetas perto desse homem, que a câmera detectou. Um ficou em pé, perto da porta, como se tivesse com um caderno e uma caneta, anotando, o homem orando, e aí aquela silhueta anotando que o homem estava orando, e a outra silhueta se aproximou dele e colocou a mão assim, ó, sobre a cabeça dele, enquanto ele estava orando. Ficou. Irmãos, isso é anjo do Senhor. Enquanto o homem estava orando, clamando e pedindo para Deus tudo que ele precisava, conversando com Deus, um anjo ficou com uma mão assim na cabeça dele. E o outro anjo ficou como se tivesse uma caderneta na mão e uma caneta anotando. Isso é muito sério. Quem postou o vídeo é uma pessoa muito séria, dependente de Deus também, que postou o vídeo. E o homem que estava orando também era um servo de Deus, porque ele disse que sentiu a presença de Deus e a presença dos anjos ali. E aí ele filmou, ele falou, não, vou filmar. E tem câmeras modernas que detectam a presença de seres no ambiente. O mundo espiritual é real. Tanto o mundo espiritual dos anjos do Senhor que nos protege, que nos guarda, que nos livra de todo mal, quanto a presença espiritual dos seres malignos que o inimigo manda contra a nossa vida. É real. Então, o que você prefere? Ficar calado, chorando, sem chamar Deus e ter anjos do inimigo ao teu redor? Ou você prefere sofrer, clamando, chorando, louvando, glorificando a Deus, dependendo dele, para ter anjos do Senhor com espadas de fogo na mão, do seu lado, te protegendo, te guardando e guardando a tua família? Os anjos do Senhor vêm te proteger, te guardar, te livrar, anotar tuas orações e levar para Deus. Amém? Creia, creia e confie. Porque Deus é o teu Pai Todo-Poderoso e Ele vai te proteger. Mas você tem que abrir a boca. E se você também é um servo de Deus e sabe, já tem conhecimento, Deus já te deu sabedoria, já te deu conhecimento para você ler essa palavra, ter entendimento e você falar, fale dessa palavra também. Não fica usando só as redes sociais só para ver vídeo e assistir videozinhos curtos aqui, ali, acolá e postar foto. Use as redes sociais para falar do amor de Deus, para falar que Jesus está voltando, que Jesus vem buscar uma noiva. Fala da palavra de Deus, leva consolo para as pessoas, lê um salmo lá, um provérbios, lê alguma passagem de Mateus, Lucas, Marcos, João que fala de Jesus e lê para a pessoa. Lê nas redes sociais, faz um videozinho aqui, põe nos stories, põe nos status, põe em todas as suas redes sociais. E vai falando do amor de Deus para as pessoas. Vai falando que Jesus vai voltar, que Jesus vai buscar a gente. E que Deus é um Deus que é Pai, que cuida. Amém? Abra sua boca e fale. Porque todas as vezes que você abrir a boca e falar de Deus, você vai ser um instrumento de Deus para salvar uma vida, para salvar uma alma. Tem muita gente, irmãos, que está neste momento na internet pesquisando como se suicidar. Vocês não têm noção da quantidade de gente que tem nas redes sociais pesquisando como se suicidar. Se ele vai lá e pesquisa e de repente o teu vídeo, ele detecta ali e acessa seu vídeo e ele entra e começa a ouvir a palavra que você está falando ali, de Deus, a pessoa desiste do suicídio e ouve aquela palavra. E aí ele corre para pedir ajuda para alguém. E Deus salva aquela pessoa. Através da sua boca. Através de você abrir a boca e ler a palavra de Deus. Você vai ser instrumento de Deus para salvar uma vida. Isso é muito sério. Amém? Então que nós possamos levantar hoje como atalaias de Deus, como soldados, como servos obedientes. E possamos depender de Deus e possamos ensinar para as pessoas também aquilo que nós estamos aprendendo. Porque nós nunca vamos saber tudo. Todos nós somos estudantes. Todos nós somos aprendizes de Deus. A vida inteira. Pode ser o apóstolo que for. Pode ser o bispo que for, o pastor que for, o missionário, o pregador, o evangelista. Ele pode ser quem ele quiser se intitular. Mas ele é sempre aprendiz.
Ele vai ser sempre aprendiz, porque Deus não revela todos os seus mistérios para ninguém. Deus não revela. Então, nós somos eternos aprendizes de Deus. Deus sempre será o nosso professor e o nosso pai. Amém? Então, tudo que você for aprendendo de Deus, você pode já ir ensinando para outras pessoas. E abrindo a sua boca e falando. Amém? Seja instrumento de Deus no dia de hoje. E seja instrumento de Deus para poder salvar vidas que estão morrendo sem salvação. Porque tem muito cristão de boca fechada, guardando as bênçãos somente para si. Nós temos que compartilhar esse presente que Deus nos deu. Nós temos que compartilhar. Esse é o presente que Deus nos deu. Tem que ser compartilhado para que as pessoas vivam e recebam a salvação de Jesus. Amém? Glórias a Deus pela vida de cada um. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. E receba de Deus sabedoria e tudo aquilo que você precisa. Amém? Deus seja louvado e engrandecido na sua vida e na vida da sua família. Amém?